Agradeço também aos restantes membros da Comissão Científica e da Comissão Organizadora. Eu chamo-me Lia Sousa, então sou professora numa escola superior de saúde aqui em Portugal, leciono algumas unidades, principalmente no âmbito da enfermagem, e já há algum tempo que venho desenvolvendo investigação nesta área dos cuidadores familiares, que é isso hoje que eu vos vou falar aqui um bocadinho. Vou então iniciar a partilha da minha tela. Portanto, aquilo que eu hoje preparei para falar aqui convosco é fazer uma breve contextualização àquilo que são os cuidadores informais, no geral, vou definir aqui alguns conceitos. Depois irei falar um bocadinho da realidade dos países da Europa, do norte e do sul da Europa, que tem aqui algumas diferenças. Vou aprofundar um pouco a questão e o contexto português e depois aí sim falar de um estudo que nós desenvolvemos aqui em Portugal, que visou avaliar o impacto que a pandemia de Covid-19 teve e está a ter, então, nos cuidadores informais de pessoas dependentes. Uma breve contextualização, como sabem, um cuidador informal pode ser definido como alguém que assume o cuidado de uma pessoa com algum tipo de dependência, algum tipo de deficiência ou incapacidade e que não é remunerado para esse efeito. Portanto, não é um cuidador formal, não é um cuidador profissional. Podemos distinguir entre 3 tipos de cuidadores. O primário, que é o principal, que é aquele que assume realmente a responsabilidade total pelo cuidado. O cuidador secundário, que é alguém que dá um apoio regular e com quem este cuidador primário pode contar mais regularmente. E o cuidador terciário, que realmente é alguém que não assume cuidados, mas que pontualmente pode ajudar. Pode ser um vizinho, um amigo próximo. Também sabemos que o desempenho prolongado do papel de cuidador ou esta prestação de tarefas complexas de cuidar implicam sempre sobrecarga de vários níveis: física, psicológica, emocional, socioeconómica. Portanto, o papel do cuidador é um papel de desgaste, é um papel que leva realmente estas pessoas a estadios de stress, de sobrecarga, às vezes mesmo de burnout ou depressão, com muita frequência. Contudo, muitos cuidadores manifestam também sentimentos positivos associados ao seu papel de cuidador. Dizem que se sentem realizados, emocionalmente gratificados e que no fundo do trabalho que eu vou fazendo com os cuidadores, eles muitas vezes também referem que é uma forma de retribuírem aquilo que aquela pessoa de quem eles cuidam já fez por eles em algum momento da vida. Aqui também, claro, associada a esta dificuldade do papel de cuidadores, do papel de cuidador, surgem dificuldades várias, tendo em conta a natureza dos cuidados que estas pessoas vão prestar. E surgem muitos problemas de saúde do próprio cuidador. Os mais referenciados na literatura são alterações do sono, fadiga, um coping familiar comprometido, processos familiares disfuncionais, um conflito de decisões. Quando o cuidador tem que tomar alguma decisão acerca da saúde, das finanças da pessoa que cuida, muitas das vezes tem esta dificuldade, este quase um dilema ético, não é? De como decidir. Então, se não tiver apoio, esta decisão é muito complexa. Algum sofrimento moral, negação, baixa autoestima, deterioração da relação socioprofissional, porque muitos cuidadores, para conseguirem ser cuidadores principais, têm que abdicar da sua profissão, não é? da sua escolha, do seu caminho profissional, entre muitas outras alterações que estas pessoas podem sentir. No entanto, e nós sabemos que estamos a viver num mundo cada vez mais envelhecido. Eu trago aqui uma imagem daquilo dos países, não é? Do mundo, do mapa mundo, em 2015 e em 2050, o que se espera. E então, se olharmos a cor roxa, diz respeito aos países mais envelhecidos. Se olharmos para a perspectiva de 2050, que já não é assim tão longe, vemos que realmente, e no caso particular dos países da Europa, a grande maioria dos países da Europa serão contextos muito envelhecidos, já são, mas serão ainda mais. E, portanto, com este envelhecimento populacional patente e com este crescente aumento
da incidência e da prevalência das doenças associadas ao envelhecimento, cada vez mais são necessários cuidadores familiares. E o problema é que estes cuidadores necessitam ser capacitados para cuidarem dos seus familiares, portanto, é necessário que alguém os ensine como cuidar do seu familiar. E o que é que acontece? Como sabemos, este processo de envelhecimento envolve cuidados de saúde complexos, muitas vezes associados à comorbilidade ou multimorbilidades que a pessoa idosa enfrenta e com uma exigência crescente de cuidados e custos nos sistemas nacionais de saúde. Mais à frente vamos falar um bocadinho aqui da realidade em Portugal e dos países do sul da Europa, e o que se verifica é que realmente os cuidadores familiares, os cuidadores informais, são um recurso inestimável de saúde, porque de outra forma o nosso Sistema Nacional de Saúde não conseguiria, provavelmente, dar resposta a todas as pessoas que estes cuidadores cuidam. Na literatura, muitas vezes surgem conceitos que se cruzam, cuidador informal, cuidador familiar. Aqui em Portugal e no nosso contexto europeu, falamos muito do cuidador familiar. O cuidador familiar é um cuidador informal. É alguém que presta cuidados, não é? A um familiar, geralmente não remunerado, ok? E que mantém uma relação social com a pessoa, uma relação familiar, como sendo o cônjuge, o pai, filho ou outro tipo de parente da pessoa realmente que é cuidada. E muitas das vezes nós falamos de cuidador informal ou cuidador familiar de forma sinónima, mas realmente aqui em Portugal e na Europa, quando é muito usual falar de cuidador familiar, porque realmente é um cuidador informal, ou seja, não profissional, não formal, mas que tem este laço, este parentesco familiar com a pessoa que cuida. Então, particularizando aqui um bocadinho naquilo que se passa na Europa e depois e em Portugal, mais no concreto, a Europa é um continente com vários países, como sabem, e os cuidados de longa duração para idosos são organizados de diferentes formas. Apesar de uma grande parte destes países pertencerem à União Europeia e a União Europeia ter como objetivo uniformizar algumas medidas entre estes países e o acesso a determinadas regalias, digamos assim, a determinados serviços, o que é certo é que a organização destas instituições de longa duração e de apoio a idosos é diferente de países para países. E onde se demonstra mais essa diferença é realmente entre os países do norte e do sul da Europa. Os países do norte da Europa, por exemplo, a Escócia, o Reino Unido, os países nórdicos, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, têm realmente uma rede de serviços públicos e de cuidados formais muito bem organizada. E é muito comum uma pessoa dependente, um idoso dependente, estar ou institucionalizado ou receber o apoio formal de uma instituição. Nos países do sul da Europa, Espanha, Itália, Portugal, Grécia, a maioria dos cuidados são prestados por cuidadores informais. Geralmente, então, como disse, por cuidadores familiares. Porquê que isto acontece? Por um lado, porque realmente nos países do sul da Europa ainda existe há uma disponibilidade limitada de recursos formais. Ontem também uma das palestrantes abordou as questões das residências das ERPIs para idosos em Portugal e efetivamente só 5% dos nossos idosos é que estão institucionalizados. Porque, por um lado, há poucos recursos na sociedade, recursos formais, mas, por outro lado, porque nos países da Europa do Sul existe uma cultura de família, familiar. Desde sempre foi a família a cuidar dos seus idosos. E essa cultura mantém-se enraizada nas pessoas e, efetivamente, as pessoas e os próprios idosos gostam e querem permanecer em casa. Portanto, estas duas realidades contribuem para isto que nós vivenciamos na Europa do Sul e particularmente em Portugal. As famílias, desde sempre, nestes países, foram consideradas a principal fonte de apoio e o principal prestador de cuidados aos idosos com dependência física ou mental. Pôr um idoso num lar é quase, aqui em Portugal, o último recurso. Quando a família realmente não consegue cuidar, quando o idoso não tem mais ninguém, é realmente um último recurso, não é uma primeira linha de resposta à pessoa mais velha, dependente.
eu estou a focar um bocadinho esta apresentação na pessoa mais velha, porque realmente sabemos que são o grande público dos cuidadores familiares. Claro que existem também cuidadores de jovens, de crianças, mas particularmente o grande público-alvo dos nossos cuidadores informais e familiares são efetivamente as pessoas mais velhas. Como já fui falando um bocadinho, nos países do sul da Europa, em Portugal, existe esta dinâmica intergeracional, que é os pais cuidam dos filhos e depois os filhos cuidam dos pais. E vai-se mantendo esta estrutura familiar. E, tendencialmente, nós temos famílias numerosas. Tendencialmente. A maioria das famílias portuguesas têm 2, 3 filhos. No entanto, também começamos aqui a mudar um bocadinho este paradigma e vamos ter que repensar esta política também de apoio às pessoas mais velhas. Portanto, outro fator que também pode ter influenciado esta cultura intergeracional é que, tendencialmente, em Portugal e noutros países do sul da Europa, o acesso ao cuidado formal, não sendo integrado no Sistema Nacional de Saúde, é caro. Portanto, muitas famílias também não têm recursos, por exemplo, para contratar um cuidador 24 horas. E então tem de ser a família realmente a assumir esses cuidados. No entanto, como eu já referi aqui um pouco, tem-se verificado uma redução progressiva das famílias. Estamos numa transição de famílias mais alargadas para famílias nucleares. E o que é que se verificava aqui também? Muitas famílias moravam juntas. Era comum, na mesma freguesia, termos pais, primos, avós, e a família estava próxima, portanto, morava geograficamente perto, e então era possível também assegurar aqui alguns cuidados. Agora, realmente, a realidade está a mudar e as famílias estão numa transição para famílias mais nucleares. E isto são as novas famílias. Portanto, o que é que vai acontecer quando estas novas famílias tiverem que cuidar de um idoso dependente? Provavelmente não terão a mesma disponibilidade, a mesma rede de apoio que temos agora e que tínhamos antigamente. Portanto, também é necessário repensar este papel do cuidador familiar e modificar um bocadinho. Peço desculpa, porque como a faringite podia ter dito no início, mas passou-me. Peço desculpa da minha voz, mas acho que vamos continuando. Importa então modificar este papel do cuidador familiar de pessoas idosas e tentar então repensar também as políticas, repensar as estruturas sociais, as estruturas de saúde, para que realmente depois, no futuro próximo, possamos dar resposta a esta realidade que se está aqui a formar. Em Portugal, particularmente, em 2019, saiu um decreto-lei, em 6 de setembro, que é a Lei número 100 de 2019, que prevê aprovar o Estatuto do Cuidador Informal, que é algo que em Portugal não existia até à data. E o que é isto, o Estatuto do Cuidador Informal? No fundo o que se pretendia era publicar um conjunto de normas que regulasse os direitos e os deveres deste cuidador e também da pessoa cuidada e estabelecer algumas medidas de apoio. Atualmente em Portugal é possível quem cuida de uma pessoa dependente requerer um subsídio de apoio à pessoa dependente, mas é um subsídio ainda muito parco. Mas, por exemplo, em casos, um cuidador que tenha que deixar a sua profissão para cuidar do seu familiar não tem muitos recursos. E então o Estatuto do Cuidador Informal tinha esse principal objetivo, dar direitos aos nossos cuidadores, mas também frisar os deveres deles, não é? O que é que lhes cabe, o que é que eles são obrigados a assumir perante a lei, perante o Estado português, quando assumem este processo de cuidar de alguém. Este projeto, esta lei, prevê o desenvolvimento de projetos piloto, ou seja, nós estamos numa fase experimental deste Estatuto do Cuidador Informal. Eles têm um conjunto de critérios, que eu também já vou apresentar, e quem reúne esses critérios pode solicitar um projeto piloto, ou seja, estamos numa fase experimental, para ver se é um estatuto que realmente dá resposta às necessidades dos cuidadores e se depois pode ser
alargado a toda a população portuguesa. Portanto, isto ainda não chega a todos. E isto foi aprovado em setembro de 2019, poucos meses depois iniciou-se a pandemia por Covid-19, e então este processo aqui também foi atrasado e a situação dos cuidadores foi particularmente prejudicada, não é? Pelas questões do isolamento físico, pelas questões do fecho de algumas estruturas de apoio que tinha. Portanto, este estatuto ainda não é uma realidade para todos, é um processo experimental que está em desenvolvimento. Este estatuto diz que o cuidador informal é sempre o cônjuge ou unido de facto, parente ou afim, até ao 4º grau de linha reta ou da linha colateral da pessoa cuidada. Por exemplo, filhos, netos, bisnetos, trinetos, irmãos, pais, tios, avós, primos. Ou seja, cá está aquele cunho que eu vos falava no início da apresentação, que existe em Portugal e noutros países do sul da Europa, que é o cuidador informal é quase sempre um parente, um familiar. No entanto, existem alguns que não são, não é? Que são é um amigo, é um vizinho, não tem propriamente este vínculo que está aqui descrito. E por isso mesmo, este estatuto, na forma como está agora, também deixa ainda alguns cuidadores não familiares, alguns cuidadores informais não familiares de fora, e também é uma crítica que tem recebido este estatuto e que se prevê que uma nova reformulação possa corrigir. Este estatuto faz uma distinção entre dois grandes grupos de cuidadores, os informais principais e o informal não principal, sendo que o principal é a pessoa que acompanha, cuida da pessoa de forma permanente, vive com ela, partilha a habitação com ela e não oferece mais nenhuma remuneração profissional, ou seja, é alguém que não trabalha e que cuida e coabita 24 horas com esta pessoa com dependência. Perdão. O cuidador informal não principal é alguém que também acompanha, cuida a pessoa cuidada de forma regular, mas não permanente, mas que pode ter outra profissão, pode oferir de outro tipo de rendimentos. Existem alguns critérios para se chegar a este estatuto de cuidador informal, para ele ser reconhecido, que é, tem que ter uma residência legal em território nacional, ter idade superior a 18 anos, ter condição física e psicológica para ser cuidador, ser então parente da pessoa que cuide, como já vimos, cônjuge ou até parente ou até ao 4º grau da linha reta ou colateral de sucessão, viver em comunhão com a pessoa habitada, ou seja, partilhar a mesma casa, prestar cuidados de forma permanente, não ter atividade profissional remunerada, não ter prestações de desemprego, que é um subsídio que quando, não conheço a realidade do Brasil, mas que aqui em Portugal, quando alguém é despedido, tem durante algum período de tempo, que pode ir de meses a anos, recebe na mesma o vencimento ao fim do mês, enquanto organiza novamente a sua vida, e não ter então nenhum tipo de pagamento pelos cuidados que presta à pessoa cuidada. Só trouxe aqui estes critérios por uma questão de curiosidade, porque realmente não sei que tipo de critérios existirão no Brasil. Este estatuto prevê realmente várias ajudas para os cuidadores, desde apoio de profissionais de saúde, terem direito a um profissional de saúde de referência, apoios financeiros via subsídios, apoio laboral de integração, por exemplo, se for possível o cuidador reintegrar o mercado de trabalho, portanto tem um conjunto de ajudas. Como já referi, ele está em processo experimental, mas os cuidadores familiares mantêm-se a cuidar com várias necessidades e com dificuldades não respondidas. Portanto, neste momento, e a pandemia veio aqui atrasar este processo, os cuidadores familiares mantêm-se e realmente ainda não têm uma resposta definitiva às suas necessidades e às suas dificuldades. Mas então, quem são os cuidadores familiares? Vários estudos, portugueses, europeus, internacionais, não fogem deste perfil. Portanto, é um perfil mais ou menos homogéneo, digamos assim, em vários países. Portanto, é alguém com uma idade superior a 50 anos, mulher, desempregada ou reformada, com baixo nível de escolaridade, esposa ou filha da pessoa dependente. Portanto, este é o perfil atual dos nossos cuidadores. Se bem que, e alguns estudos mais recentes começam a retratar isso,
estamos aqui numa curva, estamos aqui numa clivagem destes cuidadores, em que cada vez vão ser pessoas com menos idade, vão ser pessoas mais jovens a ter que cuidar dos seus pais. Muito fruto de cada vez mais as pessoas terem, pelo menos aqui na Europa, filhos mais tarde. Portanto, agora, a idade, entre aspas, normal para começar a ter filhos é a partir dos 30. Há poucos anos não era. Portanto, cada vez mais cedo, pessoas mais novas vão ter pais mais velhos e de quem vai ser preciso cuidar ou dar algum tipo de assistência. Portanto, este perfil, para já é este, mas já temos aqui alguns indicadores de mudança. Em termos de necessidades dos cuidadores informais, eu trago-vos aqui dados de 2 estudos realizados em Portugal. Um deles foi um estudo de revisão, e visou identificar as necessidades de informação de familiares cuidadores de pessoas dependentes com doença mental. E realmente esse estudo percebeu que existem 3 grandes dimensões para as necessidades destes cuidadores: competências, habilidades e conhecimentos do cuidador. Portanto, tudo aquilo que é relacionado com a doença, com o tipo de cuidado a prestar, com o treino dessas habilidades de prestação de cuidados. Outra dimensão são os recursos potenciais do cuidador, ou seja, que recursos na comunidade, na sociedade, o cuidador pode aceder e como aceder. E também outra dimensão muito importante, que é o bem-estar do cuidador e a própria saúde do cuidador. Cada vez mais os cuidadores querem saber como manter-se bem. Porque para cuidarmos de alguém temos que estar bem, não é? Física e mentalmente. E então isto é uma dimensão também de necessidade do cuidador. Outro estudo, também desenvolvido em Portugal, mas desta vez com cuidadores de pessoas com demência, também foi um estudo também de revisão, também fez o agrupar destas necessidades em 3 grandes grupos muito similares. Portanto, necessidades relacionadas com o familiar cuidador, com o papel e com o contexto social. Portanto, de uma forma geral, independentemente do tipo de patologia da pessoa cuidada, as necessidades dos cuidadores parecem girar muito em torno das mesmas áreas, que são estas: a doença e os cuidados a prestar, a sua própria saúde e o seu bem-estar do cuidador, a identificação e o acesso a estruturas de apoio sociais e de saúde. Portanto, está perfeitamente identificado o perfil do cuidador e as suas necessidades. Portanto, agora o que temos que fazer é intervir. E em Portugal também já começámos a dar passos nesse sentido e existem cada vez mais projetos de intervenção, de capacitação com cuidadores familiares. Inclusivamente, nós aqui na Europa vamos ter um plano de recuperação e crescimento pós-Covid, em que nós aqui na brincadeira chamamos Bazooka, que é um fundo monetário que a União Europeia vai dar aos diferentes países para se investir e para mitigar os danos da pandemia. E uma das áreas essenciais é realmente no cuidador informal. E, portanto, cada vez mais se aposta em dar resposta às necessidades destes cuidadores. Passo agora, então, para o último ponto da minha apresentação, porque também acho que ainda estou dentro do tempo, mas não me quero alongar. Falar um bocadinho acerca do impacto que a pandemia do coronavírus, Covid-19, teve na sobrecarga e nas dificuldades dos cuidadores familiares. A pandemia que nós ainda atravessamos, aqui em Portugal estamos neste momento numa fase quase de luz ao fim do túnel, portanto a população já está 85% vacinada, já atingimos a imunidade de grupo, somos o país no mundo com a mais elevada taxa de vacinação, já começamos a deixar de usar máscara, muitos espaços recreativos já voltaram à lotação máxima, portanto estamos aqui a recuperar a nossa normalidade pós-Covid, pré-Covid. Mas realmente esta pandemia levou-nos a uma mudança. E uma das grandes áreas que foi alterada em termos de quantidade e qualidade foi o cuidado domiciliar, em casa. As famílias foram, de um dia para o outro, chamadas a cuidar 24 horas das pessoas mais velhas que tinham a seu cargo. Alguns cuidadores já o eram 24 horas, é certo, mas muitas famílias tinham um apoio, por exemplo, de centros de dia, de associações recreativas e sociais, que tomavam conta
destes idosos durante o dia, enquanto os outros membros da família trabalhavam. Quando em março de 2020, nós recebemos a ordem de a restrição, não é? de física e social, foi de um dia para o outro e em 2 semanas tudo fechou. Deixámos de poder sair à rua quando queríamos, deixámos de poder aceder a uma série de serviços e muitos serviços fecharam e deixaram de prestar este apoio. Por exemplo, serviços de apoio domiciliar que levavam comida às pessoas mais velhas, desculpem, que iam ajudar na higiene, que os acompanhavam às consultas médicas. O próprio Sistema Nacional de Saúde cancelou uma série de consultas e tratamentos para se focar na pandemia e isto veio a crescer sobrecarga e dificuldades aos nossos cuidadores. E realmente os cuidadores foram fundamentais para nós mantermos aqui uma retaguarda de cuidado, porque em muitas populações, ainda do interior de Portugal, a população é mais envelhecida do que nas grandes cidades do litoral e os recursos não são tão abundantes como no litoral do país. E realmente aqui os cuidadores foram excepcionais. E eles próprios, os cuidadores, reconhecem que enfrentaram muitos desafios durante o Covid-19, que tiveram pouco apoio e que o bem-estar físico, mental e social deles foi muito esquecido. A pandemia, cá em Portugal, voltou-se muito para os idosos, para os lares, mas esqueceu-se um bocadinho de quem cuida destes idosos. E o medo que os cuidadores tinham de infectar a pessoa dependente, o medo de... Perderam algumas consultas de vigilância de saúde, foram desmarcadas, então o medo de que outras doenças, além do Covid, não é, que se mantiveram, ficassem descompensadas, acelerassem processos de doença. Tínhamos muitos idosos em processos oncológicos, cujos tratamentos também foram adiados, e aqui o cuidador informal, entre aspas, levou por tabela com tudo isto. Portanto, realmente foram aqui um bocadinho esquecidos, mas tiveram um papel fundamental. E eles próprios relatavam que tinham um conhecimento inadequado, que cuidados de saúde é que tinham que ter agora na pandemia, e uma coisa muito importante, como é que se combate estas consequências negativas da pandemia no isolamento dos idosos. Um idoso que estava habituado a passar o dia num centro de dia, onde tinha atividades, onde tinha ginástica, onde tinha dança, deixou de ter e está em casa 24 horas. Portanto, isto também tem um impacto muito importante na saúde física e mental destas pessoas mais velhas. Apesar deste conhecimento, também esta é uma realidade algo nova, não é? Aconteceu maioritariamente em 2020, há pouca evidência sobre o impacto real da pandemia na vida do cuidador familiar. Portanto, em 2020, Shan et al. Dizia que era necessário mais estudos para compreendermos este impacto no cuidador. E foi este o mote para o desenvolvimento de um estudo que eu vos vou apresentar agora, que visou avaliar o impacto da quarentena, da pandemia por Covid-19, nas dificuldades e na sobrecarga dos cuidadores de pessoas idosas dependentes. Este estudo foi desenvolvido por mim, pelo professor Dr. Carlos Esqueira, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, pela professora doutora Carmen Ferrer Grau, da Universidade de Rovira e Virgílio, em Tarragona, Espanha, e pela professora Odete Araújo, da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho. E realmente o que nós pretendemos foi perceber qual o impacto da pandemia de coronavírus na sobrecarga e nas dificuldades dos cuidadores de pessoas idosas com dependência física ou mental. O grande objetivo era precisamente identificar essas dificuldades e o impacto na sobrecarga. Fizemos um estudo descritivo e transversal, utilizámos a guideline da STROB, da Equator Checklist. Foi uma amostra intencional de 65 cuidadores familiares contactados através da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Todo este estudo foi feito online, como devem perceber, portanto ele foi feito entre abril e maio de 2020, em pleno surto pandémico, cá em Portugal, portanto no primeiro surto pandémico, onde toda a gente estava com muito medo, portanto daí também a nossa amostra ser algo pequena, mas foi muito complicado. Alguns cuidadores também não têm internet e isso dificultou também o acesso ao questionário. Realizámos então um questionário eletrónico, caracterizámos os cuidadores, a pessoa cuidada e fizemos questões para avaliar então o impacto da pandemia na sobrecarga e nas dificuldades. Para cada uma dessas questões, os cuidadores tinham de validar a resposta através de uma escala Likert.
Foram cumpridos todos os requisitos éticos em investigação. A análise de dados foi feita de forma estatística através do SPSS 25, com estatística descritiva e inferencial, nomeadamente o teste T-Student. Relativamente à caracterização desses cuidadores que participaram no estudo, sem surpresa, portanto um perfil perfeitamente em linha com aquele perfil que eu já vos apresentei anteriormente, 83% de mulheres, uma média de idade de 53 anos, a grande maioria, portanto, não estava no ativo, portanto eram desempregadas, mas 34%, e foi esse valor até que eu destaquei aqui, ainda eram trabalhadores no ativo, que eram as tais situações que ainda trabalham e que durante o dia a pessoa cuidada fica numa instituição de dia e à noite volta para casa. E com a pandemia, essas instituições maioritariamente fecharam e estas pessoas ficaram a estar em casa em teletrabalho, porque aqui em Portugal a maioria dos trabalhadores ficaram em teletrabalho e estas pessoas, além do teletrabalho em casa, acumularam 24 horas o cuidar da pessoa dependente, mais muitas vezes os filhos que ainda têm na escola, que também passaram a estar em aulas online, portanto, uma sobrecarga no domicílio muito elevada. A maioria também dos nossos cuidadores dos participantes eram do norte ou do centro de Portugal. A grande maioria coabitava também com a pessoa cuidada. Antes da pandemia, 63% dos cuidadores diz que usava mais de 8 horas por dia para cuidar da pessoa dependente. E a grande maioria, também 63%, tem ajuda neste processo. Quanto à pessoa idosa dependente, também maioritariamente mulheres, uma média de idades de 79 anos, sendo a demência a patologia que mais causa dependência, o que também está em linha com vários estudos na área, e Portugal é o 4º país da OCDE com mais casos de demência, portanto também aqui estes resultados espelham bem a nossa realidade. Relativamente ao impacto que a pandemia teve na sobrecarga e nas dificuldades, 81% destes cuidadores cumpriu o isolamento social junto do familiar dependente, 54% deixou de ter apoio de algum tipo de instituição social ou de saúde, sendo que a grande maioria destas instituições que faltaram foram centros de dia, como eu já aqui referi. A grande maioria também, 68%, considera que a implementação dos cuidados de prevenção da transmissão do Covid-19, como a etiqueta respiratória, o isolamento social, a distância de segurança, era muito difícil de implementar junto do familiar dependente. E que a doença, a própria doença do seu familiar dificultava estes cuidados de prevenção. 88% dos cuidadores dizem que as medidas de prevenção do Covid-19 acrescentaram dificuldade no seu dia-a-dia como cuidador e 86% diz que está mais sobrecarregado. Portanto, aqui números muito significativos. Depois também tentamos perceber em que medida as restrições impostas pela pandemia mudaram as rotinas como cuidador. 77% dos cuidadores disseram que despendem mais esforço físico diariamente nos cuidados a prestar. 85% maior esforço mental. Portanto, aqui as questões também da depressão, do isolamento, do burnout do cuidador. 83% diz que abdicou do tempo para cuidar de si, para cuidar em tempo de pandemia da pessoa dependente. 89%, portanto, a esmagadora maioria dos cuidadores sente-se mais cansado que habitualmente. E também 52%, portanto, a maioria dos cuidadores dizem que enfrentam dificuldades económicas durante a pandemia que não enfrentavam antes. Relativamente às horas de cuidados, se antes da pandemia 63% dos cuidadores cuidavam mais de 8 horas, durante a pandemia 69% destes cuidadores referem cuidar mais de 8 horas, portanto um aumento de 6%, e um aumento que tem impacto estatisticamente significativo. Portanto, como é óbvio, as pessoas passaram a estar 24 horas em casa, quer o cuidador, quer a pessoa cuidada, as respostas sociais fecharam, falharam, e então o tempo de cuidado teve um aumento estatisticamente significativo, acrescendo aqui então as questões do teletrabalho, da orientação dos filhos, das tarefas de casa, tudo isso. Principais resultados:
Destacamos um impacto claramente negativo nas dificuldades e na sobrecarga do cuidador, um impacto negativo na saúde física e mental, um impacto negativo a nível económico. Alguns estudos internacionais feitos também em 2020 estão próximos desta realidade portuguesa, portanto, o que nos leva a crer que é necessário aqui linhas de investigação europeias e internacionais para dar resposta. Estes resultados já estão em vias de serem publicados num artigo no Journal of Mental Health Training, Education and Practice, portanto, brevemente também poderão aceder a eles. Para terminar, conclusões e implicações. A pandemia de Covid-19 aqui em Portugal, pelo menos, está numa fase de fim, esperamos nós, mas continuará a causar um impacto profundo a longo prazo nos nossos idosos. Este estudo demonstrou que o isolamento social causado pela pandemia teve um impacto muito negativo nos cuidadores familiares, no que diz respeito à sobrecarga e às dificuldades. É necessário, então, medidas de apoio prioritárias e já se começam a sentir, nomeadamente aquele apoio de fundos europeus que vão ser dados aos países em que uma das áreas de interesse e de apoio é realmente os cuidadores. E, segundo a OMS também, os idosos também precisam de informação personalizada. A informação que é difundida pelos média muitas vezes é para a população adulta, geral, e não é adaptada a alguns idosos, o que ainda lhes causa mais ansiedade, mais mal-estar. Dada então a extensão do impacto da pandemia no cotidiano dos cuidadores familiares, é fundamental desenvolver uma intervenção integrada, multidisciplinar, e nós aqui acreditamos também que os enfermeiros têm um papel fundamental na identificação destes cuidadores e na avaliação das suas necessidades. E, mais uma vez, o OMS alerta que é necessário que esta pandemia incitou a necessidade de apoio prático e emocional para os cuidadores familiares. Agradeço muito a vossa atenção. Acho que cumpri o tempo e agora deixo-me um e-mail se alguém tiver algum tipo de contacto que gostasse de fazer, lia.sousa@ipsn.ses.pt